Olá, meus amigos, minhas amigas, olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a vocês, a cada um de vocês mais uma vez. Que bom poder estarmos aqui, mais uma vez no nosso canal. Que bom ter você com a gente aqui. Deus te abençoe poderosamente, viu? Seja muito bem-vindo no nosso canal. Que Deus possa te abençoar tremendamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que o Eterno abençoe os seus projetos, os seus sonhos e que Ele possa, em nome de Jesus, cumprir o seu eterno propósito na sua vida, na sua casa, na sua família, de uma maneira tremenda e especial. Nós estamos em uma série onde nós estamos estudando sobre a igreja na história, trazendo um pouquinho sobre a história do cristianismo, a história da igreja, como vem se desenvolvendo, a sua teologia, a sua doutrina, que Deus em Cristo possa aí, através deste momento, estar abençoando cada um dos irmãos, que possamos aprender com o nosso passado e nos precaver, acerca de algumas coisas e nos prepararmos melhor para o futuro e principalmente para a volta de Jesus, Você que é inscrito no nosso canal, que Deus te abençoe poderosamente. Você que é novo por aqui, ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal, ative aí o sininho, deixe aí o seu like, o seu comentário. É muito importante para a gente e assim também é importante também para que o YouTube, ele possa ver que esse vídeo tem sido relevante e ele pode também começar aí a compartilhar, a estar divulgando também em outros lugares e mais pessoas possam ser alcançadas aí em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, deixe o seu comentário, vamos juntos aí, nos edificarmos mutuamente um ao outro em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente. Você que está chegando hoje por aqui, nós estamos indo na segunda parte da história, a igreja na história, Você que quer aprender um pouco mais, assista o nosso outro vídeo, quando nós estamos na primeira parte e essa agora é a segunda, para que você possa acompanhar também de maneira sistemática e não ficar, perdido aí, nessa temática tão importante para a gente, nessa aula aí da teologia sistemática, muito importante, que é sobre a história da igreja. Relembrando, na primeira parte, nós estudamos o período da fé cristã na Antiguidade Clássica. Então a gente falou ali sobre a expansão do Império Romano, o crescimento da igreja cristã, falamos sobre os pais apostólicos, falamos também sobre as perseguições do Império Romano, e também além das suas fronteiras. Falamos sobre alguns movimentos heréticos e cismáticos na igreja. Falamos um pouco sobre a apologia, a defesa da fé. Falamos também sobre o relacionamento entre a teologia e a filosofia, até onde uma vem influenciando aí. Falamos sobre a formação do cânon do Novo Testamento. Falamos um pouco também sobre o credo dos apóstolos, o colapso e a recuperação do Império Romano. Falamos sobre os pais gregos, apresentamos quem são os pais da Capadócia, os pais latinos. Falamos sobre a renovação do Império, a ascensão de Constantino, essa figura tão falada no meio do cristianismo, até que ponto ele influenciou aí, o que nós temos hoje chamado hoje de cristianismo. Falamos sobre os concílios de Nicéia e Constantinopla, dois concílios muito importantes, os concílios importantes. Falamos sobre o declínio do Império Romano, falamos sobre a controvérsia, sobre a doutrina da graça e outras doutrinas mais. Falamos também sobre o concílio de Calcedônia, o movimento monárquico, Falamos também sobre os 7 concílios ecumênicos que houve na história da igreja, muito importantes. Falamos também sobre a queda de Roma, e aí nós paramos, E agora nós vamos entrar agora na segunda parte, que é a fé cristã já na Idade Média, Um período também muito marcante, muito importante para o desenvolvimento da história da igreja, Vai falar sobre alguns pontos, vamos comentar alguns deles de maneira rápida, outros vamos nos deter um pouco mais, mas que possamos de maneira didática aprender e assimilar o que esses períodos têm a ensinar para a gente e como esse período foi muito importante e influencia ainda hoje na nossa teologia, na nossa maneira de cultuar, na formação de culto e outras coisas mais que temos essa influência hoje na igreja contemporânea, na igreja pós-moderna. Amém? Começando, nós falamos sobre o fim da Antiguidade Clássica, com a derrocada do Império Romano, lembrando os irmãos que o Império Romano se dividiu, entre o Ocidente e o Oriente,
né? E com a derrocada do Império Romano Ocidental, a Europa Ocidental ela mergulhou num período conturbado, né, que se estendeu aí do século V até o fim, né, até o fim do século VIII. Né? Foi uma era em que os feitos artísticos, culturais romanos foram aniquilados, né, pelos bárbaros que transformaram o Império Romano do Ocidente em uma miríade de reinos menores. O Justiniano I, né, governante do Império Romano do Oriente, né, ele reconquistou, né, a maioria dos territórios perdidos no Império Romano do Ocidente. Mas em apenas um século, né, os herdeiros aí do antigo império perderam o controle sobre eles. Foi também o tempo em que o cristianismo se consolidou na Europa, em que os árabes, né, omíadas, né, e depois os abíssidas, né, conquistaram com seus exércitos todo o norte da África, o Oriente Médio, a Ásia Menor, Creta, Cilícia e grande parte da Espanha, vencendo aí, né, o reino do Godo e relegando o norte do país à monarquia cristã espanhola. Ao final do século XI, né, já no final do século XI, as forças islâmicas, né, haviam conquistado 2/3 do mundo cristão, incluindo a Palestina, Egito, Ásia Menor, lugares, né, que não eram a periferia da cristandade, mas o seu verdadeiro centro. Mesmo regiões da Gália, né, como Aquitânia, Provença, foram dominados pelos muçulmanos, até que Carlos Martel, né, em 688, né, os venceu em Poitiers, no ano 732. Essa foi uma era de reviravoltas políticas que trouxeram fome, violência, epidemias. Né? Ao mesmo tempo, foi também uma época em que traços características essencialmente medievais começaram a surgir nos costumes, no vestuário, na escrita e principalmente na fé. No que se refere ao cristianismo no Ocidente, né, foi uma era de clericalização, né, do saber e do ensino e de institucionalização aí da fé cristã, né, com liturgia e estrutura teológica bem articuladas. Né. Entretanto, no que diz respeito ao Estado, foi uma era de enfraquecimento. Né. Terras de Europa dividida em reinos que guerreavam entre si, né, esse enrijecimento da hierarquia social, a miscigenação, né, étnica e cultural entre os bárbaros e romanos, mudanças linguísticas, né, do uso de formas do latim, né, o retrocesso da vida e economia urbanas. Né. No contexto da difusão do islamismo, o cristianismo ocidental deixou de ser uma fé mediterrânea e voltada para o Oriente para ser uma fé europeia, né, e mais voltada aí para o norte. Né. Nós temos outra coisa interessante também, que é a questão dos movimentos missionários, que começaram aí também. Né. Já nos primórdios aí da Idade Média, né, houve um tempo de grande atividade missionária, né, impulsionada aí pelos movimentos monásticos. Falamos sobre o movimento monástico no vídeo anterior, mas se você quiser saber um pouco mais, volte lá e assista para que você possa entender o que é o movimento monástico, a sua importância que teve aí na história da igreja. Os principais evangelistas desse período, né, nós temos aí Patrício, né, nascido na Britânia, foi vendido como escravo na Irlanda, né, fugiu para retornar como apóstolo da Irlanda. Ele fundou uma igreja centrada nos mosteiros, né, que se tornou uma grande influente em centro missionário. Né. Foram os monges irlandeses que preservaram o saber no Ocidente, né, copiando ali as escrituras e qualquer texto clássico que caísse em suas mãos. De outra forma, tais escritos aí se perderiam por causa das guerras no continente. Nós temos também um outro nome muito importante, que é Columba, né, no ano 521. Ele era um monge irlandês, conhecido como apóstolo da Escócia. Ele fundou na ilha de Lona, perto da costa da Escócia, um mosteiro para evangelizar os bárbaros pícaros, que se tornou, né, um famoso centro missionário. E você tem também, já no ano 604, Agostinho de Cantuária, que é um monge beneditino, que foi enviado de Roma por Gregório o Grande, né, com um grupo de 40 monges, para evangelizar ali a Inglaterra, em 597. Considerado o fundador da igreja inglesa, ele foi o primeiro arcebispo de Cantuária e seu método de evangelização era diferente dos de Patrício e Columba, uma vez que buscavam não a conversão individual do coração, mas também a conversão em massa. Você tem também um outro muito importante, que é Aidan de Lindisfarne, em 651. Ele é considerado o apóstolo da Inglaterra.
né? Era um monge irlandês da ilha de Lona, né? E evangelizou parte da Inglaterra, fundando aí um mosteiro na ilha de Lindisfarne. Você tem um outro nome muito importante também, que é Bonifácio, né? No ano 680. Ele é conhecido como o apóstolo dos germanos, né? Foi um monge beneditino inglês que, em 716, ele partiu para evangelizar os saxões, que viviam ali nos territórios da Frísia, da Germânia, né? Trazendo-os para a fé cristã. Em 722, ele tornou-se bispo de todos os territórios da Germânia, mas em 754, ao retornar à Frísia, ele foi martirizado, né, com alguns dos seus cooperadores. Foi considerado o mais ativo e o mais bem-sucedido missionário de sua época, né, além de ser autor da primeira gramática de latim produzida aí na Inglaterra, né. Você tem um outro ponto importante também, que é o Sacro Império Romano Germânico. Clovis I, em 463 d.C., ele foi o primeiro rei bárbaro a repudiar o arianismo, né? E com mais 3.000 guerreiros, né, a abraçar as afirmações ortodoxas sobre a Trindade, né? Ele que recebeu os emblemas consulares do imperador oriental Anastácio I, né? Ele pertencia à dinastia Merovígia, né? E foi o fundador do Reino Franco na Gália. O domínio merovingio ele foi encerrado com a ascensão de Carlos Martel em 690, duque dos Francos, né, e também prefeito ali do palácio, marcando aí a ascensão da dinastia carolíngia. Em 772, em Poitiers, ele liderou o exército franco na espetacular vitória contra os mouros, numa batalha considerada aí como a ação que salvou a Europa Ocidental do expansionismo muçulmano. Ainda assim, né, seriam necessários cerca de 7 séculos para que os muçulmanos fossem inteiramente expulsos da Península Ibérica, onde estavam ali firmemente estabelecidos. Carlos Martel também, né, estabeleceu contato com os papas, né, considerando-se líder dos francos, não apenas de fato, mas também de direito. Relações que o seu filho Pepino, né, o Breve, em 714, né, o primeiro rei carolígio, continuaria depois, né, que assumiu o trono franco. Ele também auxiliou Bonifácio e outros missionários que evangelizavam as tribos germânicas do norte da Europa. No entanto, né, foi seu neto que deu a forma a um novo império, uma nova etapa da história da cristandade, né, e do Ocidente. Você tem também Carlos Magno, né, herdou aí as alianças que seu avô, né, e seu pai haviam estabelecidos. Desde o início do seu governo como o rei dos francos, em 771, né, ele agiu com o objetivo de expandir o seu próprio poder e fortalecer as suas relações com o Papa. Na ocasião em que foi coroado imperador pelo Papa Leão III, né, em Roma, em 25 de dezembro de 800 d.C., suas vitórias na Saxônia, ao norte e a leste, na Península Ibérica e a oeste, e na Lombardia, ao sul, havia feito dele senhor de mais territórios da Europa do que qualquer outro soberano desde Teodósio, né, no final do IV século. É dessa época o famoso poema, né, A Canção de Rolando, né, que narra, né, a trágica morte do conde Rolando, né, prefeito de Bretanha, comandante da retaguarda do exército de Carlos Magno. O conde e seus homens, né, morreriam juntos na batalha de Roncesvalles, em 778. Quando Carlos Magno foi coroado como o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele assim, de alguma forma, solidificou, né, uma relação que se desenvolvera há mais de meio século. Os papas haviam se voltado para o norte, onde estava emergido, né, uma nova e forte dinastia imperial. O imperador nunca se considerou um vassalo do Papa. Antes, né, entendia que devia prestar contas somente a Deus quanto ao bem-estar de seu povo. Contudo, durante o século seguinte, né, a política, a cultura, a sociedade, a arte, a música, né, tanto a economia, né, e os direitos europeus se tornariam o quê? Totalmente cristãos. Não necessariamente no sentido de submeter-se às normas do Evangelho, mas no sentido de, né, do destino da Igreja Ocidental centralizada em Roma ligar-se de modo decisivo ao novo império. Então, durante os 4 séculos que se situam entre a morte de Teodósio e a coroação de Carlos Magno, em 800 d.C.,
começa no Ocidente um mundo novo, que surge lentamente da difusão do mundo romano com o mundo bárbaro. Com isso, toma corpo aí a Idade Média Ocidental. Você tem também um outro ponto importante também na história, é a questão do período formativo aí da teologia medieval, né? Durante o período agitado que remonta à queda do Império Romano, quando os povos germânicos assumiram aí o domínio político no Ocidente, as questões teológicas mais importantes passaram a receber cada vez menos atenção da parte dos líderes da igreja. Apesar disso, os fundamentos da teologia escolástica foram lançados nessa época por pensadores cristãos que trabalhavam para preservar a herança da antiguidade no período medieval. Há alguns pensadores cristãos que se destacaram muito nessa época. Você tem, por exemplo, Boêncio, né, que foi filósofo cristão, chefe de governo do rei godo, né, Teodorico, né, que havia derrotado Odoacro e agora dominava a Itália. Foi acusado aí de manter relações com o Império Romano Oriental. Boêncio foi aprisionado e, por fim, executado, né? Ficou conhecido como o último romano, né, e considerado por muitos como o primeiro filósofo escolástico. Através de seus escritos, bem como de suas traduções de livros de Aristóteles, ele transmitiu o conhecimento da lógica aristotélica na Idade Média. A sua obra mais conhecida que nós temos hoje em dia é A Consolação da Filosofia, né, que ele escreveu quando estava na prisão, enquanto ali ele aguardava a pena de morte. Os escritos atribuídos a Pseudo-Dionísio, né, o Areopagita, né, também pertencem a esse período. Né? Tais escritos desempenharam forte influência na mística cristã e por meio deles a Europa medieval tomou conhecimento da cosmovisão neoplatônica. Né? A via apofática, né, é um conceito presente aí nos escritos desse autor que perdurou aí por muito tempo. Né? Trata-se do entendimento que o estudo de Deus deve partir o quê? Da negação, destacando que não é possível expressar acerca de Deus, né? Abordagem que influenciou muito a teologia oriental e parte da mística ocidental também. Esses textos foram traduzidos do grego para o latim por João Escoto Erígeno, né, um neoplatonista com tendências panteístas que foi professor de gramática e dialética na corte do rei dos francos. Carlos, né, o Calvo, ele criou uma ponte antes inexistente entre os pais gregos, por eles traduzidos, e os teólogos e filósofos aí da Idade Média. Esse período não se notabilizou por desenvolvimentos dogmáticos do campo da teologia. Beda, né, o Venerável, ele foi um monge beneditino anglo-saxão que viveu nos mosteiros de São Pedro, em Walmort, né, e de São Paulo, em Jarrow, né, no antigo reino da Northumbria, na Inglaterra. Ele escreveu comentários, homilias, exegeses bíblicas, bem como aí tratados teológicos, mas tornou-se famoso por sua história eclesiástica gentil, né, dos povos anglos, em que narra a história da igreja inglesa, né, considerado aí o primeiro historiador da Europa cristã. Né, e, por sua vez, né, você tem aí Alcuino de York, que, né, organizou as escolas paroquiais ou presbiterais, né, as escolas monásticas, né, e também as escolas episcopais, ali no Sacro Império, que surgiram aí nas cidades e eram, de certo modo, aí, imitações das escolas catequéticas aí do cristianismo primitivo. Na corte de Carlos Magno, em Aachen, né, havia a escola do palácio, né, onde os eruditos mais famosos da época eles ensinaram. Né? O historiador Paulo, o Diácono, né, o gramático Pedro de Pisa, você tem aí também o teólogo Paulino de Aqueleia, responsável pelo chamado Renascimento Carolígno, né, que promoveu transformações na literatura e nas artes desse período. Outros teólogos importantes foram aí, né, Rabano Mauro, né, Inquimaro de Reims, você tem aí Godescalco, né, Pascácio, né, Radalberto, você tem, né, Ratrâmano de Corbia, promoveram aí um longo debate sobre a ceia, né, no qual o primeiro defendia a presença real, ou seja, que o pão se tornava o corpo de Cristo, e o segundo defendia uma presença espiritual de Cristo nos elementos. No entanto, a atividade principal desses escritores foi aí colecionar, né, e reproduzir a tradição mais antiga.
De qualquer forma, a teologia desse período formou a base aí para os desenvolvimentos posteriores, através da preservação aí da herança, né, da era patrística e dos escritos aí da Antiguidade Clássica. Você tem um outro período interessante também, que é a questão dos Vikings, né, e os nômades. Os vikings, né, oriundos aí da Dinamarca, Noruega, Suécia, eles começaram a se expandir graças ao desenvolvimento de seus rápidos navios dragões, né, conhecidos como dracar, né, com quilha reforçada, mastros para vela. A princípio, tal movimento foi incentivado pela pirataria, né, ocorrendo aí de maneira bem regular. De fato, a hierarquia social, os costumes e as leis deles estavam ligados à prática de pilhagem. Logo chegaram ao Canal da Mancha e ao Atlântico Norte, inserindo-se aí nas rotas comerciais de toda a Europa. O mosteiro de Lindisfarne, na Nortúmbria, né, a base para a conversão ao cristianismo no norte da Inglaterra, foi saqueado e pilhado pelos vikings em 8 de junho de 793. Esse evento marca aí o início de uma onda de violência que varreu a costa do norte da Europa cristã, a qual ficou marcada aí pela destruição, né, indiscriminada de vilas e mosteiros. Em 859, uma esquadra viking, ela partiu de Loira e navegou até Espanha. Um ano depois, os vikings devastaram as cidades na costa de Marrocos, atravessaram ali, né, o estreito de Gibraltar, né, e pilharam também ali a Catalunha, as Ilhas Baleares, a ilha de Camargue, e dali partiram para a costa italiana, né, provavelmente buscando aí alcançar Roma, o que não chegou a ocorrer. Alguns navios chegaram ao Egito, outros retornaram para o porto de partida, vencendo uma rota muçulmana perto aí de Medina Sidônia em 862. Outras incursões ocorreram também na Islândia, na Frísia, na Groenlândia, chegando até o rio Volga, na Rússia. E essas invasões cessaram aí no final do século XI, com a consolidação aí de 3 reinos, né? A Noruega, a Dinamarca e a Suécia, e com a chegada do cristianismo àquelas terras após a conversão de Haroldo Dente Azul, né, rei aí da Dinamarca e da Noruega. Em alguns lugares, os vikings buscaram explorar as cidades, em vez de simplesmente saqueá-las. Né, os francos de Carlos, o Calvo, né, foram os primeiros a pagar, em 854, um tributo para evitar a pilhagem de suas terras. E já os ingleses conseguiram contê-los militarmente, através da guerra, né, através de uma rede de fortalezas, de uma frota de combate, né, sob as ordens ali do rei Alfredo o Grande. Entretanto, isso não evitou sua expansão pela Irlanda, né, onde construíram ali diversas cidades, como Dublin, Limerick. Né. Com o tempo, né, o continente, né, os estabelecimentos militares e mercantis, eles começaram a se transformar em estados organizados. Em 1911 foi assinado o Tratado de Saint-Clair, em que o rei franco Carlos III, né, o Simples, ele cedeu aí ao líder viking Rollo a região vizinha de Rouen, né, e esses passaram a ser chamados de normandos, né, que em francês antigo significaria homens do norte. O território por eles habitado se tornou aí Ducado da Normândia, né, e seus súditos se converteram ao cristianismo, adotando a língua e os costumes francos. Além desse estado, surgiu aí o de Nantes, né, também o reino franco, né, outro na embocadura do rio Weser e ainda outro aí no rio Reno. Já na Inglaterra surge em York, a Anglia Oriental, né, e os burgos de Lincoln, né, Leicester, Nottingham, né, Stamford, Derby. Né. Essas invasões e movimentos migratórios se subscrevem no contexto, né, de fortalecimento do poder local e por consequência, né, das redes de vassalagem, em detrimento aí de um poder centralizado na figura do rei. Afinal, as fortalezas ofereciam abrigo aos camponeses, que cada vez mais deviam favores aos seus senhores. Já no século XI, os normandos também, né, estabeleceram um reino no sul da Itália, que englobava a Apúlia, Calábria, né, e Sicília. Em 1066, na Batalha de Hastings, os normandos conquistaram aí o reino anglo-saxão da Inglaterra. Né. O seu duque, né, Guilherme, o Conquistador, ele foi coroado como rei da Inglaterra, inaugurando aí a dinastia
Plantageneta, né? A partir de então, né, o ducado passou a fazer parte da coroa inglesa. Mesmo tendo sido dominada pelos normandos, a Inglaterra continuou a ser governada de forma separada e independente em termos sociais, culturais, né, e em menor dimensão políticos. No entanto, né, isso não a impediu aí de tornar-se de fato parte do continente durante aí o século e meio que se seguiu. E nesse período o francês tornou-se aí a língua dominante na Inglaterra, embora o latim fosse preferido, né, em documentos oficiais e na igreja. E nesse inteirinho o anglo-saxão sobreviveu como idioma popular principalmente entre os analfabetos. Depois de um período de anarquia, Henrique II, né, ele assumiu o trono, tendo sido aí sucedido por seus filhos Ricardo, Coração de Leão, e João Sem Terra. Todavia, no século XIII, esse imenso domínio senhorial, né, que cobria quase metade da França atual, assim como a Inglaterra e o país de Gales, perdeu-se. Tudo que restou nas mãos da Inglaterra foi o ducado de Aquitânia, né, uma pequena faixa de terra ali despovoada no litoral oeste da França, que se tornou fonte de atrito, né, constante entre, né, as monarquias francesa e inglesa. E essa disputa entre as monarquias deu início aí à Guerra dos 100 Anos, né, conflito que duraria gerações e causaria morte, destruição aí sem precedentes, né. Um outro assunto interessante também é a questão da estrutura política e social na Idade Média. Neste período, né, na Europa Ocidental, praticamente todas as terras pertenciam ao rei. Ele, porém, não podia defender sozinho suas terras de eventuais inimigos, pois não havia exércitos permanentes na época medieval. Por isso, o rei concedia feudos aos nobres, né, que os auxiliavam nas batalhas, criando aí uma cadeia de domínios senhoriais dependentes do rei. Esses arrendatários, que eram súditos ou vassalos do rei, concediam, por sua vez, aí, parte de seus feudos aos cavaleiros. A principal obrigação dos nobres feudais era fornecer certo número de cavaleiros que constituiriam aí o exército real quando houvesse uma necessidade. Esses cavaleiros, que desde cedo aprendiam aí a cavalgar, a manejar escudo, lança, espada, arco e flecha, eles juravam lealdade e obediência aos seus senhores feudais e também ao rei. No campo de batalha, os cavaleiros, né, vestidos pesadas armaduras, eles atacavam tropas de soldados de infantaria, montados na sela com uma lança presa sobre o braço, de modo, né, que o peso do cavalo e do cavaleiro pudesse sustentar o golpe e a arma usada pudesse ser reutilizada. Embora exigisse disciplina e treinamento, né, um ataque de um grupo compacto de cavaleiros era irresistível. E essa modalidade de luta levou, né, ao culto à cavalaria, praticada em torneios e competições. Né? A gente vê muito isso em filmes, né? Desde pelo menos aí do século XII, há relatos de um circuito internacional de competição em que os jovens cavaleiros ansiosos por um reconhecimento viajavam regularmente para a Inglaterra, França, Espanha, Portugal, né, em menor proporção para a Alemanha e também a Itália, a fim de quê? De participar desses jogos. O sistema feudal de posse de terra contribuiu para a fragmentação da sociedade, numa época, né, em que grande parte da população morava no campo lavrando a terra. O castelo era uma casa, uma residência ali aristocrática, né, uma grande moradia. E ao redor do castelo moravam ali os camponeses, né, para os quais o trabalho no campo era tarefa de tempo integral. Artesãos rurais como carpinteiros, ferreiros, fabricantes de rodas também ajudavam na época da colheita, inclusive com suas esposas, que deveriam trabalhar no mesmo ofício dos maridos. Os camponeses que viviam em suas terras e recebiam a proteção dos nobres trabalhavam até 100 dias por ano para eles, em troca aí de pedaços menores de terra onde pudessem plantar para si próprios. Em alguns casos, os camponeses pagavam aluguéis e os senhores usavam o dinheiro para contratar trabalhadores agrícolas. As cidades eram muito sujas, né, barulhentas, apinhadas de gente, mal cheirosas. Né? A cidade medieval, né, é ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, né, onde se penetra por portas, se encaminha por ruas e praças e que é guarnecido por torres. Né? As doenças se disseminavam rapidamente em lugares onde muitas pessoas viviam juntas.
né, sem esgoto nem água limpa. Embora houvesse algumas belas casas construídas pelos nobres e comerciantes, a maioria, né, das pessoas contavam com um único aposento para trabalhar, comer e dormir. Ainda assim, a cidade era o lugar onde alguém poderia ascender ali, né, de forma socialmente. A maioria dos moradores da cidade era pobre, né, mas alguns mercadores nas cidades italianas, nas cidades da Liga Hanseática, né, na Alemanha e também nos Países Baixos, né, provaram que era possível ascender socialmente mesmo nascendo na pobreza. O sistema feudal era fortemente hierarquizado, tendo reis, nobres, sacerdotes, eclesiásticos do topo da sociedade, né? Eles faziam as leis, aconselhadas aí por ministros, pelos parlamentos, que eram assembleias de nobres, cavaleiros e cidadãos que exigiam o direito de discutir a política real. Funcionários do governo, né, mercadores ricos, advogados, também desempenhavam uma parte muito importante na política, né, como membros de tribunais, conselhos da cidade. Contudo, a maioria da sociedade medieval não tinha acesso ao poder, em razão das poucas posses e da parca economia que tinha, né, não tendo chance aí de defender seus direitos nos tribunais de justiça reais, enfrentando punições severas em caso de revolta. Em anos bons, indivíduos das camadas mais baixas, especialmente no campo, poderiam alcançar um padrão de vida moderadamente confortável, né? E assim, né, como poderiam facilmente perder tudo, por causa de colheitas ruins, acidentes ou mesmo doenças, que eram muito, né, ativas naquele momento, nesse período, né? Aí você vai ter também, nesse período medieval, a Idade Média, que é o estabelecimento do papado. No primeiro século, né, o modelo de liderança das igrejas locais era composto de presbíteros e diáconos, né, que atuavam aí sob a supervisão apostólica. No início do segundo século, começou a haver a centralização da autoridade em um único bispo, né? O primeiro a defender essa posição foi Inácio de Antioquia, já no século II. Irineu de Leão ele foi o primeiro a destacar a sucessão apostólica, principalmente da Igreja de Roma, como exemplo aí de ortodoxia contra o gnosticismo. Cipriano de Cartago, né, argumentou que fora da igreja verdadeira não haveria salvação, e as igrejas deveriam cooperar umas com as outras em submissão mútua, né, toda submissa à igreja em Roma, né. Um século depois, o Concílio de Nicéia reconheceu 3 bispados preeminentes, né, centrados nas igrejas de Alexandria, Roma e Antioquia. Já no V século, né, o Concílio de Calcedônia deu ao bispo de Constantinopla honra e privilégios iguais aos bispos de Roma. Todavia, né, o colapso do Império Ocidental, por causa das invasões bárbaras, fez da igreja a instituição mais forte de integração da sociedade. E a perda dos territórios dos patriarcas de Antioquia, Alexandria e Jerusalém para os árabes, né, assim como a pressão contínua exercida contra Constantinopla, aumentaram a autoridade do bispo de Roma. O mais importante personagem, né, na formação da primazia do bispado de Roma foi Gregório o Grande, né? No caos em que se seguiu a queda de Roma nas mãos dos bárbaros, Gregório, que era monge beneditino, agiu com autoridade tanto espiritual quanto secular, né, ordenando aí a reconstrução de aquedutos, alimentando os pobres, assumindo a defesa da cidade de Roma, né, e negociando com os bárbaros. Ele estendeu a autoridade da igreja no Ocidente por meio de missionários, né, e foi um grande pastor de almas, né, que nunca quis o título de Papa, preferia ser chamado de servo dos servos de Deus. Sua principal obra foi aí a Regra Pastoral, né, um dos mais importantes manuais de poimênica da história. A criação dos estados papais, por meio do Tratado de Chieri, né, estabelecido aí pelo rei Franco Pepino, o Breve, proporcionou ao papado um estado pontífice, né. Isso ocorreu por meio da concessão aí ao Papa Estevão II de Ravenna, né, Pentápolis e Roma, conferindo à Igreja Romana um estado, né, que perdurou durante mais de 11 séculos, em troca aí do reconhecimento da dinastia franca, né, carolíngia, que sucedeu aí a dinastia merovingia. Em 962, Otton I foi coroado imperador do Sacro Império por um dos piores papas da história, que foi
João XII, João XII. Um pouco antes, em 955, em Leschfeld, na Alemanha, esse imperador comandou os exércitos germânicos que derrotaram completamente os húngaros, encerrando aí as incursões e saques destes na Europa Central. E posteriormente, né, os húngaros foram evangelizados, né, o que levou à criação do Reino da Hungria, meio século depois. A maior parte dos papas do período, que vai de 754 a 1059, exerceu um pontificado muito fraco, né, muitas vezes controlados pelos senhores feudais francos, italianos e alemães, né, que constantemente fundavam bispados e abadias, nomeando ou depondo aí os clérigos do local e controlando suas ações. Entre os anos 900 e 1050, surgiram centros de reforma contra os abusos e a corrupção, né, como o mosteiro de Cluny, na França. Tais centros, né, ofereceram uma nova liderança para a igreja, com vários papas reformadores. Destacantes entre eles, a gente tem, por exemplo, Leão IX, né, que a pedido de Henrique III, né, imperador do Sacro Império Romano Germânico, assumiu o papado, promovendo o celibato do clero, opondo-se aí à simonia, né, que era aí a compra de cargos ou benefícios eclesiásticos, né, e trabalhando para que os bispos não fossem príncipes, mas simples teólogos, né, e para que os valores do cristianismo primitivo retornassem como antes. Aí você tem um outro nome muito importante também, que é Hildebrando de Toscânia, né, conhecido como Gregório VII. Foi monge reformador que também se opôs à simonia, né, promoveu aí o celibato do clero, né, buscou unificar a cristandade. Talvez o episódio que melhor ilustra a solidificação do poder papal ocorre nesse período, com Henrique IV, né, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Tendo falhado em depor o Papa, ele precisou penitenciar-se com sua família, humilhando-se, né, diante do Papa em Canossa, na Itália. Você tem um outro nome muito importante também, que é Urbano II. No concílio de Clermont-Ferrand, né, ele convocou a primeira cruzada, né, visando aí reconquistar Jerusalém, né, que fora conquistada pelos muçulmanos. Né. Você tem Inocêncio III, né, o poder papal aí alcançou o seu ápice nesse período. Né. Ele ordenou aí uma cruzada contra os albigenses, né, um grupo herético medieval, e autorizou a organização das ordens mendicantes. Né. Ele foi o Papa durante o Quarto Concílio de Latrão, né, que promulgou aí a doutrina da transubstanciação. Né. Ele decretou a Inquisição, né, e mandou que todas as catedrais tivessem escolas abertas aos pobres. Né. E essa foi a época, né, da questão das investiduras. Né. O principal conflito entre a Igreja e o Estado nos séculos XI e XII, né. Nesse período, os papas lutaram contra a intromissão das monarquias europeias nas nomeações de bispos, abades e dos próprios papas, né, tentando aí restaurar a disciplina eclesiástica. A polêmica foi resolvida na Concordata de Worms, né, em que se decidiu que caberia ao Papa a investidura espiritual dos bispos e ao imperador a investidura temporal. Mas ao fim desse período, né, o papado caiu completamente sobre o domínio francês. Você tem alguns concílios ecumênicos medievais muito importantes. Você tem, por exemplo, o primeiro concílio de Latrão. Né, o Papa nessa época era Calixto II. As decisões desse tempo foi que limitou o poder imperial na vida interna da igreja, né, acentuou a centralização da igreja em Roma, proibiu o casamento dos sacerdotes, né, em 1123, né, para você ver, né, concedeu indulgências aos cruzados. Né. Você tem o Concílio de Latrão, em 1139. Né, nessa época o Papa era o Papa Inocêncio II. Né, algumas decisões foi que condenou ali Arnaldo de Brescia, né, publicou o decreto da reforma, né, confirmou as decisões do primeiro Concílio de Latrão. O terceiro Concílio de Latrão, em 1179, aí o Papa era Alexandre III, né, que discutiu aí os procedimentos para a eleição de um Papa.
Aí você tem o quarto concílio de Latrão. Nessa época o Papa era Inocêncio III. Nessa época aí, nesse concílio, né, ele condenou o maniqueísmo, definiu a doutrina da transubstanciação, confirmou os franciscanos, planejou a Quinta Cruzada, né, e instituiu a Inquisição, né, sinalizou o apogeu do poder papal, né, sendo conhecido como o maior concílio medieval. Você tem também o Concílio de Leão, em 1245. Também aí já é o Papa Inocêncio IV. Né? Depois, para você ver até que ponto chegou, né, a igreja nesse período aí, o cristianismo. Né? Ele depôs o imperador Frederico II da Germânia, né, por este ter sido insubmisso à autoridade papal, e lamentou a perda de Jerusalém nesse tempo. Você tem o segundo concílio de Leão, em 1274. Aí o Papa era o Papa Gregório X. Né? Ele buscou reunificar as igrejas oriental e ocidental, mas com sucesso limitado. Procurou solucionar as questões disciplinares na vida da igreja, proibiu a criação de novas ordens monásticas. Né? Você tem o Concílio de Viena, ali o Papa é o Papa Clemente V. Né? E nesse concílio dissolveu aí a Ordem dos Templários, né, vítimas de acusações injustas, discutiu a pobreza franciscana e não obteve êxito em formar uma nova cruzada. Você tem também o Concílio de Pisa, em 1409. Né? Aí você tem aí, né, os principais participantes, Pedro de Aile, você tem Pietro Pilargi e você tem também Guy de Mailençon, né, que defendeu a autoridade conciliar acima do papado. Depois Gregório XII, né, Bento XIII, elegeu Alexandre V, né, o que deixou a igreja com 3 papas rivais. Você tem o Concílio de Constança, em 1414. Né, você tem aí o Papa João XXIII, você tem o Sigismundo da Germânia, você tem Pedro de Aile e Jean Gerson, que são os principais participantes desse concílio, né, de Constança. Né. Aí as discussões foram, né, o fim do cisma do Ocidente, depondo aí os 3 papas e nomeando Martinho V, condenou e executou John Hus, né, uma história muito linda, John Hus, e afirmou a autoridade dos concílios sobre a igreja. Você tem o Concílio de Basileia, Ferrara, né, Florença. Aí está ali o Papa Martinho V, né, o Papa Eugênio IV. Você tem, né, Julian Cesarini e Nicolau de Cusa. Né. As decisões foi que eles tentaram alcançar a reunificação com a Igreja do Oriente, né, em razão da necessidade de Constantinopla receber a ajuda militar do Ocidente contra os turcos. Né. As decisões não foram aceitas pelo povo e pelo clero bizantino. Em 1453, Constantinopla caiu nas mãos dos turcos, né, terminando aí o Império Romano do Oriente. E você tem aí o quinto concílio de Latrão, né, onde estavam presentes ali o Papa Júlio II e o Papa Leão X. Né. Tratou-se ali da reforma da igreja, né, as decisões foram ignoradas porque atingiam o privilégio do clero, e ao final do concílio, né, coincide aí com o início da reforma protestante. Mas vamos chegar lá ainda nesse período ainda que nós estamos. Outra assunto interessante também é a questão da teologia ortodoxa, né, e o cisma do Oriente. Foi na época do imperador Justiniano I, né, que a teologia oriental ela despontou com grande força intelectual. Os mais importantes teólogos dessa época, vocês têm Leôncio de Bizâncio. Ele argumentou a favor aí do princípio da enistopasia, né? Enistopasia que da natureza humana de Cristo no Verbo Divino, né? Isto é, a natureza humana de Cristo possuída tudo que qualquer outro ser humano possui na condição não pecadora, é claro, né? Com exceção de uma existência pessoal, independente da pessoa do Verbo, o Filho de Deus. Né? Essa foi a posição defendida no segundo concílio de Constantinopla. Máximo, né, o confessor, ele defendeu, né, o duotelismo, né, a crença em 2 vontades em Cristo. Né, e com seu martírio em defesa dessa crença, influenciou o terceiro concílio de Constantinopla a condenar o monotelismo,
afirmando as duas vontades naturais em Cristo como o ensino ortodoxo. João Damasceno, um monge sírio que sintetizou os principais temas da tradição teológica oriental em seus muitos escritos, um tópico importante foi o entendimento da salvação no sentido de divinização, o que contrastava com as categorias legais e relacionais do Ocidente. Também se afirmou ali o exicasmo, o ensino de que, com o auxílio de certas disciplinas espirituais e meditações, os fiéis poderiam receber uma visão interior imediata de Deus. Os principais defensores dessa compreensão da experiência cristã foi Simeão, o novo teólogo, e Gregório Palamas. Na Idade Média, as igrejas orientais e ocidentais se dividiram, formando aí, respectivamente, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica. As tensões entre as duas igrejas remontam aí à divisão do Império Romano em Oriental e Ocidental e à transferência da capital de Roma para Constantinopla, no século IV. Contudo, uma série de razões aprofundou o cisma. Em primeiro lugar, houve uma grande rivalidade política e eclesiástica entre o Sacro Império Romano Germânico e o Império Bizantino, os dois centros de poder civil e religioso da época. Essa rivalidade se refletiu na disputa entre o Papa no Ocidente e o Imperador no Oriente pelo poder sobre a Igreja, além das diferenças culturais e linguísticas que havia na época. Também ocorreu a controvérsia sobre a inclusão da expressão "e do Filho", filioque, no credo de Constantinopla. A Igreja do Oriente, que confessava a doutrina ortodoxa da Trindade, não gostou quando os ocidentais acrescentaram ao credo que o Espírito Santo, Senhor e vivificador, procedesse do Pai e do Filho. Então, portanto, o patriarca Fócio condenou a sua inclusão no credo, acusando aí a cláusula de herética. A ideia proveniente do Ocidente de que o clero era obrigado a permanecer celibatário opunha-se à permissão do casamento ao baixo clero da Igreja Oriental. E a iconoclastia, isto é, a destruição de imagens religiosas, o segundo concílio de Nicéia condenou os iconoclastas e restaurou o uso das imagens nas igrejas, dizendo que elas são dignas de veneração, mas não de adoração. Por isso que há uma diferença entre dúlia, veneração, e latria, de adoração. Ocorreu também o caso da mútua exclusão, quando o Papa Leão IX excomungou o patriarca Miguel I, celular de Constantinopla. E este anamatizou o Papa e a Igreja Latina, oficializando-se o grande cisma do Oriente. Foi a Quarta Cruzada e o estabelecimento do Império Latino Ocidental que envenenaram profundamente as relações entre o Ocidente e o Oriente. Nesse momento, pode-se identificar o que é a ruptura final entre as duas grandes tradições da Igreja. Com a queda de Constantinopla, as lideranças da Igreja Ortodoxa transferiram-se para a Rússia, onde a fé ortodoxa chegou no século X, por meio de missões bizantinas. No século XVI, o patriarca de Constantinopla, Cirilo Lucaris, foi deposto e assassinado por ter sido considerado um herege calvinista e por tentar reformar as igrejas orientais. Hoje existe pelo menos 14 igrejas ortodoxas, as 4 mais antigas, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, e as que surgiram ao longo do tempo, Rússia, Sérvia, Romênia, Bulgária, Geórgia, Chipre, Grécia, Albânia, República Tcheca, Eslováquia. Outra coisa interessante também é a questão das origens monásticas medievais. O movimento monástico medieval foi uma reação contra o grande número de bárbaros que entraram na igreja trazendo consigo aí muitas práticas semi-pagãs. O aumento da imoralidade, especialmente dos nobres, levou muitos a verem com ceticismo a possibilidade de alguma reforma social. O monasticismo, então, tornou-se um refúgio para os que se revoltavam contra a decadência daqueles tempos. O movimento beneditino surgiu aí no fim da Antiguidade Clássica. A partir dele, como fruto de reformas internas do monasticismo, fundaram-se 2 novas ordens que seguiam a regra de São Bento,
né, o Duque Guilherme I de Aquitânia, né, fundou em 909 a Abadia de Clunia, na França, né, o que marcou o início da ordem cluniacense, né. Seu primeiro abade foi aí Berno, né. Vários papas foram beneditinos provenientes dos mosteiros, né, cluniacenses, né, como Gregório VII, Urbano II, né. A Ordem de Clunia buscou reformar tanto o movimento monástico quanto a igreja, né, e suas principais ênfases eram a questão do celibato, a obediência ao abade, ao papa, né, a pobreza, a oração, a leitura das escrituras, né. O governo dos mosteiros era centralizado, né, havendo uma rede de mosteiros sobre a autoridade ali do abade de Clunia, né. Então você vê que são, né, muito importantes nesse momento as ordens monásticas medievais. E você tem uma outra coisa interessante que é a questão das cruzadas, né. As cruzadas foram expedições militares promovidas pela cristandade ocidental, né, com a finalidade o quê? De reagir à tomada da Terra Santa pelos muçulmanos, né. A primeira cruzada ela foi convocada em 1095 pelo Papa Urbano II, né, no Sínodo de Clermont, né, na França, né, em resposta a um pedido de ajuda do imperador bizantino, né, Aleixo I. Né. As forças bizantinas, né, lideradas por um de seus antecessores, o imperador Romano IV, né, havia sido aí derrotadas pelos turcos, né, na batalha ali de Manzikert. Então, né, portanto, as principais razões desse movimento foram, né, reclamar as terras cristãs capturadas pelos exércitos turcos, né, e proteger, né, de perseguição os peregrinos europeus, né, proteger o Império Bizantino, que ocorria o risco, né, de ser invadido pelos turcos, né, aumentar ali o comércio com o Oriente Próximo, né, o que era de grande interesse dos comerciantes de Veneza, na Itália, né, estabelecer nos lugares santos uma razão que seria especialmente o que vantajosa para, né, para os normandos, né, que viviam na Cilícia, sul da Itália. Os cavaleiros cristãos ficaram conhecidos nas cruzadas, né, investidos, né, de se identificarem pelo símbolo da cruz bordado aí nas suas vestes. Esses cavaleiros que deixavam terras e títulos, né, entendiam que a sua jornada ao Oriente era um ato de devoção, uma peregrinação a Jerusalém, né, o centro de seu mundo espiritual. Então, portanto, né, garantida, né, indulgência plena para os que participaram das cruzadas, né. No total, 10 grandes cruzadas, né. Você tem a Cruzada dos Mendigos, em 1096, ela foi promovida por cavaleiros e plebeus francos, italianos, germânicos, liderados por Pedro, né, o eremita, né, e Guiltério, né, Semiareps. Esses homens foram massacrados ou feitos prisioneiros na Anatólia, né, pelos turcos, né. Além disso, esses maltrapalhos espalharam rastros de destruição e saques, principalmente contra a comunidade judaica na Alemanha, né, e o seu caminho para a Ásia Menor. Então você vê que a primeira cruzada em 1096 reuniu 35 mil cavaleiros. A segunda cruzada em 1147 ela foi convocada pelo Papa Eugênio III. Né. Você tem a terceira, né, a quarta cruzada, né, que foi aí, né, liderada por Bonifácio de Morrefate, né. Você tem a quinta cruzada que foi proposta aí por Inocêncio II. Você tem a sexta cruzada que foi liderada pelo imperador Frederico II. Né. As demais cruzadas não tiveram muito sucesso, né. A sétima cruzada, por exemplo, contra o Egito, foi liderada por Luís IX, né. A oitava cruzada, em 1270, contra os Tunis, né, você tem, né, muitas cruzadas. Você tem ocorrer outras cruzadas, como a Cruzada das Crianças, né, as cruzadas contra os heréticos albigenses. Você tem também as cruzadas empreendidas pelos reis católicos da Dinamarca e da Suécia, né, com o apoio dos cavaleiros ali teutônicos, né, contra os povos não cristãos na região do Báltico, né.
Contudo, a derrota do exército cruzada na Batalha de Nicópolis, né, diante dos otomanos, encerrou definitivamente, né, o ciclo das cruzadas. E o resultado é que, né, aqueles que não conseguiram refrear o imperialismo muçulmano, né, que continuou se expandindo para territórios cristãos, né, conquistando os Balcãs, grande parte do leste europeu e a maior cidade cristã da época, Constantinopla. Né. As principais consequências que nós temos das cruzadas contra os muçulmanos é o que? O feudalismo medieval se enfraqueceu, né, e o poder começou a centralizar-se nos reis, né, com o apoio da burguesia emergente, né, que era o que? Favorável ao conceito de Estado-nação. Houve também um aumento de prestígio do papado por um tempo, né, e surgiram as ordens militares, né, que ofereceram à igreja novas ordens de monges leais. Você tem também a persuasão, ela, né, substituiu a força nas missões cristãs dos muçulmanos. O estudo do Islã, assim como a tradução do Alcorão para o latim, foi promovido, né, por Pedro, o Venerável, né, abade de Cluny. Um dos principais missionários dessa época foi o espanhol Raimundo Lúlio, né, que aprendeu árabe e 3 vezes se aventurou por terras muçulmanas, né, sendo por fim martirizado na Argélia. Ele publicou algumas obras importantes, né, como o Livro de Passagem, o Livro Derradeiro, o Livro da Aquisição da Terra Santa. Né. Nesse período também, por causa dessas cruzadas, iniciou-se o comércio entre as cidades italianas e o Oriente Próximo, com a importação de produtos, né, como tecidos, temperos, perfumes. A filosofia, a ciência e a literatura árabe chegaram à Europa Ocidental e foram estudadas pelos teólogos cristãos, que tentaram fazer uma síntese entre esse saber e a revelação cristã. E por fim, a cristandade entendeu que Deus havia negado a vitória ao seu povo por causa de seus pecados, né, fazendo surgir um movimento devocional de longo alcance na Europa, cujo objetivo, né, foi purificar a sociedade pagã. Né. E um outro ponto interessante também, que é o começo das universidades. Um tempo muito importante aí, a criação das universidades. O século XI e o século XV, né, foi um período de importantes teólogos, de grandes realizações no campo do saber. Né, universidades foram fundadas por toda a Europa, legando aí à cultura ocidental uma herança educacional inestimável. Né. As escolas de catedrais que se destacaram tornaram-se universidades, né, espaço de pesquisa e produção de saberes, mas também foco de vigorosos debates, né, o que muitas vezes sujeitava-se às crises e intervenções por parte dos poderes real e eclesiástico. Aqueles que ingressavam na universidade, né, após completar o estudo do trívio, né, constituído aí de gramática, retórica e lógica, né, e do quadrívio, né, que era aritmética, geometria, astronomia e música, estudava direito, medicina e teologia. Dá para você ver que coisa interessante, né? Então, entre 1080 e 1500 foram fundadas na Europa mais de 50 universidades, né? E entre elas estão alguns dos mais importantes centros da atualidade, né? Por exemplo, na Inglaterra você tem Oxford e Cambridge. Em Portugal você tem Coimbra. Na Espanha você tem Salamanca, né? Valladolid, Múrcia, Madrid, Lérida, Santiago de Compostela e Valência. Na França você vai ter a Faculdade de Paris, né? Montpellier, Toulouse, Poitiers. Na Itália você tem o que? A Faculdade de Bolonha, Modena, Pádua, Siena, Nápoles, Roma, né? Florença, Pisa, Pavia, Ferrara. Você tem Catânia. Na Alemanha você tem a Faculdade de Heidelberg, Colônia, Wolfsburg, né? Leipzig, Rostock, né? Greifswald, Friburgo, Munique e Tungny. Na Escócia, né, foram fundadas aí, né, faculdades em, né, St. Andrews, Glasgow, Aberdeen. Na Bélgica você tem faculdades, né, por exemplo, fundadas, né, em Louvain. Na Suíça você tem faculdades formadas ali na Basileia. Na Dinamarca, né, em Copenhague. Na República Tcheca, na cidade de Praga. Na Polônia você tem Jaquelônica.
Na Áustria, né, Viena. Na Hungria, você tem na cidade de Pécs. Na Croácia, Zadar. E na Suécia, você tem aí Uppsala, que são as universidades formadas nesse tempo, nesse período. Muito importante para a gente. Você tem também a questão da teologia escolástica e a mística medieval, né? O escolasticismo ele teve início aí em meados do século XI e alcançou seu apogeu no século XI, né? E trata-se de um saber de origem literária, né, que tomou forma nas universidades europeias. A teologia escolástica, né, pode ser definida como uma tentativa, né, de unir ideias dos escritos filósofos gregos e das escrituras, né, dos textos dos pais da igreja, de outras obras cristãs, dos primórdios, né, do período medieval, com a finalidade de o quê? De formar um sistema doutrinário claro, definitivo, né. Os principais teólogos escolásticos, você tem Anselmo, né, você tem Hugo, você tem Pedro Abelardo, você tem Pedro Lombardo, você tem Alberto Magno, você tem Tomás de Aquino, né, um monge domiciliano, né, professor da Universidade de Paris, uma pessoa assim fantástica, né, muito interessante, né. Você tem 4 teólogos franciscanos que se destacaram nesse período. Você tem aí Boaventura, você tem Rogério Bacon, né? Você tem João Duns Escoto, né? Você tem Guilherme de Ockham, né? Professor da Universidade de Oxford. Foi nesse período também, né, que se solidificou o movimento místico, né? Especialmente entre as ordens monásticas, né, como uma reação a certa aridez presente no escolasticismo, né? Queriam dar uma certa avivada ali, né? Os principais escritores, né, devocionais desse período, você tem, né, Hildegarda de Bingen, né, você tem aí, né, Hereudo de Reivax, você tem o mestre Enquihart, né, você tem Walter Hilton, você tem ali, né, Juliana de Norwich, você tem também, né, aí uma filha, né, Catarina de Siena, né? Você tem João Tauler, Gregório XI, você tem Thomas de Kempis, né? São pessoas aí que se destacaram nesse período também, muito importante para a gente, né? Outra coisa interessante é a questão de a fé, a razão e os universais no período da teologia medieval, né? Por exemplo, João Escoto, né? Religion, né? O relacionamento entre fé e razão é o que crê para que se possa compreender, né? E a razão ela concentra-se o quê? Na revelação para entendê-la, né? Sobre os universais, né? Eles são realistas, né? É uma visão neoplatonista, né? Anselmo de Contuária, ele cria o quê? Que crê para que se possa compreender também. A razão que ela elucida a fé, né? Nem a comprova e nem nega, né? Sobre os universais, ele cria que ele era realista, né? Os universais têm existência objetiva e existem antes das coisas criadas. Pedro Abelardo, ele vai ter esse relacionamento essa relação entre fé e razão. Ele vai dizer que para aprender e saber para que se possa crer, né? Sobre os universais, ele era conceptualista, ou seja, os universais elas têm existência objetiva, embora não existam a parte das coisas individuais. Bernardo de Claraval, né, o relacionamento entre fé e razão, ele vai dizer que Deus é conhecido por meio do amor que se tem por ele, né? Então, sobre os universais, ele era uma pessoa mística. Pedro Lombardo, né, essa relação entre fé e razão, para ele, os dilemas da fé são resolvidos o quê? Por intermédio da razão. Então, ele era uma pessoa assim, ele tinha, né, um conceito de conceptualista. Alberto Magno, ele diz que a teologia é a ciência verdadeira. Também era um conceptualista. Tomás de Aquino, né, muito conhecido, ele diz que a razão e a filosofia são auxílio da fé à teologia, né? Há uma grande verdade só, há uma verdade só, né? A mesma para a fé e para a razão, né?
A razão ela chega à verdade com dificuldade e cheia de erros. Ele era uma pessoa conceptualista, né? Os universais antes das coisas, nas coisas e depois das coisas. Boaventura, ele relacionava fé e razão da seguinte forma, né? O alvo da fé e da razão é conduzir o homem a Deus, né? E a filosofia se submete à teologia. Ele era, né, sobre universais, ele era místico nesse assunto. Rogério Bacon, a relação que ele via entre fé e razão, é que a observação experimental é necessária para o conhecimento científico. Ele era, né, dos universais para ele era, tinha uma definição mais nominalista, né? João Duns Scott, na relação que ele via entre fé e razão, é separação, né? Os dogmas da fé não são demonstráveis racionalmente, devem ser aceitos apenas pela fé, né? E à luz da autoridade da igreja. Ele era, né, dos universais, ele era conceptualista. Guilherme de Ockham, né? Guilherme de Ockham, fé e razão, ele diz que as doutrinas teológicas não podem ser provadas pela razão. Ele era um nominalista, né? Os universais não têm existência objetiva, né? São apenas conceitos, né, mentais para ordenar as coisas particulares. Você tem uma coisa interessante que é a Guerra dos 100 Anos, né? Desde o século XII, os reis ingleses controlavam extensos domínios feudais em territórios franceses. Mas no século XIII, os soberanos franceses, com crescente sucesso, né, eles restabeleceram sua autoridade sobre alguns desses feudos, acirrando aí as tensões com a Inglaterra. Então a Guerra dos 100 Anos teve início em 1337, quando o rei inglês Eduardo III, né, parente, né, pelo lado materno do rei francês Filipe IV, reivindicou o direito de unificar as coroas inglesa e francesa. Então, dessa forma, a Inglaterra aumentaria suas concessões, teria várias cidades aí comerciais próximas sob seu domínio político, principalmente na região de Flanders, né, nos Países Baixos, que apoiaria a ação britânica. Isso levou o rei francês Filipe VI, né, a ir à guerra contra os ingleses, tomando aí a Cântica, né. Os ingleses venceram a batalha naval, assim como os combates de Cresse, Calais, conquistando o controle de alguns territórios do norte da França, né. Mesmo voltas como a reviravolta dos camponeses franceses, né, contra os seus senhores feudais, os exércitos franceses foram reorganizados pelo rei Carlos V, né, que tirou o reino da ruína. Em 1422, a França encontrava-se dividida em dois reinos. O norte, governado por João, né, duque de Belfort, regente, né, do rei inglês Henrique VI, com apoio dos Borgonhões, e os poucos territórios do sul, onde reinava ali o francês Carlos VII, reconhecido apenas pelos armanaqueses, né, que em contexto de satisfação dos camponeses franceses com a dominação inglesa, surge Joana d'Arc, né, que alegando ter sido designada por Deus para dar fim ao controle inglês, ela mobilizou as tropas e populações locais, criou um exército nacional, né, não mais ligado aos senhores feudais, e venceu a Batalha de Orleans, né, o que marcou a mudança da maré do conflito. A partir daí, né, os franceses varreram a presença britânica na porção norte do país, vencendo as batalhas de Formigny, né, encerrando assim a guerra, ainda que a rivalidade entre os dois países persistisse por muito tempo, né. E no fim, o maior impacto do conflito se daria na França, né, depois da vitória, pois a vitória fortaleceu o poderio real francês, abrindo caminho para o absolutismo, né, com a debilitação aí do poder feudal. Outra coisa interessante que é a questão da reconquista cristã, né, e a independência de Portugal, né. No começo do século VII, os muçulmanos vindo da África do Norte invadiram a Península Ibérica. Os visigodos se refugiaram, né, ao norte dessa, na região ali da Astúrias, lutaram para retomar o território, né. No entanto, 3 guerras com Castela ameaçaram tornar Portugal vassalo desse reino, né, e lançaram a chamada crise, né, um período de guerra civil e anarquia, né, quando não existia rei no poder, né. Com o resultado da derrota dos espanhóis, João I se consolidou como rei de Portugal. E no ano seguinte, né, a aliança luso-britânica foi selada com a assinatura do Tratado de Windsor e o casamento do rei João I com a Filipa de Lancaster.
né? E como agradecimento pela vitória na batalha, né, aljubarrota, João I mandou edificar o Mosteiro da Batalha, doado aí aos domicilianos. E agora vem a questão do período declínio papado. O declínio do papado. Entre os séculos XIV e XV, a Igreja medieval começou a enfrentar uma série de crises que prepararam o caminho para a reforma protestante. A primeira dessas crises desafiou aí a base da autoridade eclesiástica, representada pelo Papa e pelos concílios. Em 1302, o Papa Bonifácio VIII ele promulgou uma bula em que afirmava que todo o poder espiritual e temporal pertencesse aos pontífices romanos, né? Decidindo assim que qualquer pessoa que quisesse obter a salvação tinha que se submeter ao Papa, e sem submissão a ele ninguém poderia fazer parte da igreja. Entretanto, a bula foi promulgada em um momento de expansão dos Estados-nações, né? E os acontecimentos que se seguiram minaram a autoridade papal. O rei francês Filipe IV decidiu que não mais aceitaria a autoridade do Papa e o sequestrou. Começou então o chamado cativeiro babilônico, quando Roma deixou de ser o centro da cristandade e os papas foram estabelecidos num palácio em Avignon, na França. O próximo papa foi Clemente V, um francês, eleito em 305. A partir dessa data, o papado permaneceu nessa cidade até que em 1377, o Papa Gregório XI, sob influência de Catarina de Siena, levou o pontificado de volta para Roma. Em 1378, os cardeais elegeram um Papa italiano, Urbano VI, que se mostrou muito independente. Com isso ocorreu o grande cisma do Ocidente. Alguns cardeais elegeram um novo Papa, Clemente VII, que se estabeleceu em Avignon, recebendo o apoio da Espanha, França e também da Escócia. O norte da Itália, Inglaterra, Dinamarca, o Sacro Império, Hungria, Irlanda, Noruega, Polônia e Suécia apoiaram o pontificado romano. Posteriormente, Bonifácio IX, Inocente VII e Gregório XII sucederam o papado em Roma, e Bento XIII assumiu o pontificado em Avignon. Os cardeais então elegeram na cidade de Pisa os papas Alexandre V e depois João XXIII, mas nenhum deles renunciou. O concílio de Constança, que condenou aí a fogueira o reformador tcheco John Hus, depois outros papas e elegeu Martinho V. O grande cisma do Ocidente terminou em 1417. Em meio a essas lutas políticas, era visível que a terrível corrupção do clero em geral e dos papas em particular. Na Baixa Idade Média, o foco do papado voltou-se ao poder político e à corrupção. Práticas como nepotismo, adultério, filhos ilegítimos, indulgências se tornaram o quê? Lugar comum. Calixto III tinha apenas interesses seculares e praticou o nepotismo. Paulo II, em 1417, opôs-se ao nascente movimento humanista renascentista, acumulou obras de arte, teve concubinas reconhecidas publicamente. Inocêncio VII teve filhos ilegítimos, promulgou uma bula contra a feitiçaria, impulsionou a Inquisição Espanhola e autorizou a venda de indulgências. O ápice da corrupção papal se deu com Alexandre VI, que teve várias concubinas e filhos ilegítimos, além de praticar a simonia. Foi contra ele que o reformador e mártir domiciliano, Jerônimo Savonarola, dirigiu parte de suas pregações. Júlio II ele liderou uma campanha militar, com o apoio da Guarda Suíça, conquistando os territórios de Parma, Ferrara e Modena, para os estados pontífices. Leão X promoveu obras de arte, consolidou aí os avanços políticos de seu antecessor. Também completou a Basílica de São Pedro, em Roma, com a venda de indulgências, cartas de absolvição que garantiria o perdão dos pecados. Em meio a tudo isso, os nobres e o clero se tornavam cada vez mais ricos, enquanto o povo, cada vez mais pobre, esforçava-se ali para sobreviver.
em lugar do papado corrompido, alguns teólogos, né, e pregadores medievais ofereceram as escrituras como fonte de autoridade da igreja, né? Você tem, por exemplo, John Wycliffe, né, professor na Universidade de Oxford, John Hus, sacerdote na Capela de Belém, né, professor na Universidade de Praga, condenaram a corrupção do clero, né, rejeitaram o ensino sacramental medieval e colocaram a autoridade das escrituras acima da autoridade do papado e dos concílios, né? E com a reforma protestante, no século XVI, as escrituras se tornaram disponíveis ao povo em geral, através da invenção da imprensa, né, por Gutenberg, e da tradução da Bíblia, né, na linguagem do povo, né? E você vê uma questão da crise da espiritualidade na salvação, né? O pavor da morte, ele era um sentimento comum, todo mundo tinha medo de morrer, né? Por exemplo, em 1300 a peste negra varreu a Europa, né? E cerca de um terço da população morreu. O entendimento da espiritualidade medieval, que dividia os fiéis em clero e laicato, né, dominava toda a compreensão de vida cristã nesse período. Por exemplo, um antigo documento medieval trazia algumas perguntas que eram feitas àqueles que vinham se confessar. Por exemplo, você questionou o poder e a bondade de Deus ao perder um jogo, né? Resmungou contra Deus por causa do mau tempo, doença, pobreza, morte de uma criança ou de um amigo, né? Vestiu-se de maneira orgulhosa, né? Cantou e dançou sensualmente, cometeu adultério, flertou com mulheres ou trocou olhares com intenção adulta na igreja enquanto passeava no domingo, né? Você e uma mulher abortou artificialmente uma criança ou matou uma criança recém-nascida não batizada, né? A doutrina católica dos sacramentos, nessa época já bem elaborada, envolvia, né, batismo, crisma, confissão, penitência, casamento, ordem, extrema-unção, mas não proporcionava o quê? Segurança nenhuma para o cristão, né? A Inquisição medieval ela foi fundada em 1184 na França para combater o quê? Os albigenses, depois perseguir os templários. Mas foi nessa época que a Inquisição, né, a instituição da Inquisição atingiu seu auge, né? Seu alvo era erradicar da cristandade aqueles que os clérigos consideravam como hereges, incluindo judeus, feiticeiros, imorais, blasfemos, né? Em 1249, ela foi plantada no Reino de Aragão. Em 1478, né, atuando aí, transformou-se na Inquisição Espanhola, né, sob o controle da monarquia, estendendo, né, a sua atuação no México, né, no Peru, né. A Inquisição Portuguesa ela foi criada em 1536, atuando no Brasil, né. A Inquisição Romana foi criada na Itália, em 1542. Milhares de pessoas foram mortas, entregues ao poder secular. E no norte da Europa, né, a ação da Inquisição ela foi quase que inexistente, né? Você tem também a questão da arquitetura eclesiástica, né, que nesse período, né, aconteceram várias mudanças na prática, na perspectiva teológica da arquitetura cristã. No século IV, né, ao legalizar o cristianismo, o imperador Constantino presenteou os cristãos com construções, né, de igrejas chamadas de basílica, né? A mesa do altar era colocada próxima à junção de abside com a nave, né? No púlpito se encontrava na extremidade ou na parte lateral da plataforma, né? A pregação ela era feita, né, do trono do bispo, e a oração eucarística era pronunciada de frente para o povo, né, feita aí pelo dirigente posicionado atrás da mesa do altar. Não tinha assentos, né, restante do prédio, para que os participantes do culto pudessem se locomover para qualquer lugar onde fosse, né. No século V, no século V, né, surgiu aí um templo de formato quadrado compacto, né, organizado ao redor no eixo vertical e no centro da edificação, coberto por uma cúpula central, né. Em alguns casos, ao redor dessa eram agrupadas ali cúpulas menores, né. Então, o batistério, né, um tipo de construção usada para um rito batismal, era muitas vezes construído nesses moldes, né. Ainda que presente no Ocidente, né, foram as comunidades ortodoxas orientais que adotaram esses prédios que se tornaram aí um marco na arquitetura bizantina. Você tem a queda do Império Bizantino, né, a queda de Constantinopla,
né, a queda do Império de Constantinopla, o Império Bizantino que dominou o Oriente, né, durante quase 10 séculos, né, herdeiro, né, em extensão do antigo Império Romano, chegou ao fim no ano de 1453, né? Então você vê que já nos séculos 12 e 13 o Império Bizantino dava aí seus primeiros sinais de enfraquecimento. Com as cruzadas e ascensão comercial da cidade italiana, acontecimentos responsáveis por sua, né, desestruturação. Em 1300, o sultão Osman I estabeleceu aí o Império Turco-Otomano, que rapidamente se expandiu, tomando as regiões dos Balcãs, da Ásia Menor e reduzindo o antigo Império Oriental à cidade de Constantinopla, né? Em abril de 1453, o exército do sultão Maomé II, com cerca de 80 mil homens, artilharia pesada e mais de 100 navios, sitiou a cidade, né? Constantinopla era defendida por 7 mil soldados, cerca de 20 navios, né? Mesmo com os bizantinos conquistando 2 vitórias animadoras, não conseguiram resistir ao cerco e ao ataque final, que ocorreu em 29 de maio de 1453. Né? Então, a queda de Constantinopla teve um grande impacto no Ocidente, né? E até se cogitou a hipótese de uma nova cruzada para liberar Constantinopla do jugo turco, mas nenhuma nação poderia ceder tropas naquele momento, né? No fim, a trágica queda da grande cidade perante os turcos otomanos marcou aí o fim da Idade Média. Você tem a Era dos Descobrimentos, né? Você tem aí os mais famosos exploradores, navegadores desse período, né? Cristóvão Colombo, que descobriu a América. Você tem aí, né, Florentino Vespucci, né, que percorreu o litoral brasileiro. Você tem Vasco da Gama, que descobriu aí o caminho marítimo para a Índia, né? Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, né? Fernando de Magalhães, que é serviço da Espanha, planejou aí, comandou a primeira viagem, né, do globo. Você tem os espanhóis, João Ponce de Leão, né? Você tem aí o primeiro navegador da cruzada ali do Equador, né? Você tem os holandeses, William James, né, alcançou aí a costa da Austrália, o primeiro a explorar aí, né, o Oceano Ártico, né, William Barents, né? Você tem um grande cronista da era das grandes navegações, que foi poeta português, né, Luís de Camões, né, que escreveu a epopeia aí, Os Lusíadas, em sua viagem pelo Oriente. Vamos terminar por aqui. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Nós continuamos um pouquinho, mas não estendemos muito o nosso vídeo, né? Aguardo por você no nosso próximo encontro, no nosso terceiro, né, o nosso terceiro encontro aí, a terceira parte desse estudo tão importante para nós. Que Deus possa te abençoar tremendamente. Nos vemos em breve no nosso próximo vídeo. Não deixe, né, de se inscrever no nosso canal, de comentar, deixar o seu like, o seu comentário, de, né, compartilhar aí com demais pessoas. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus.